Brasil, olá você aí de casa! Hoje eu resolvi fazer um vídeo que ficou, deu trabalho, gente, eu reassisti a temporada inteira, mas hoje nós vamos falar tudo o que aconteceu na primeira temporada de Westworld em ordem cronológica. E no vídeo anterior sobre Westworld eu tinha falado linhas do tempo e isso confundiu algumas pessoas, porque não são várias linhas do tempo, é uma linha do tempo só que tá contada fora da ordem. Então por isso que hoje eu vou contar na ordem certa que ela aconteceu. Uma coisa que tá acontecendo, muita gente tá me falando que não tá recebendo notificação dos vídeos, ou ai, tô com saudade dos vídeos de Game of Thrones, sendo que sai vídeo de Game of Thrones toda semana. Então se você já é inscrito, do lado do botão de inscrito aqui embaixo tem um sininho, você pede pra ativar as notificações, então você vai receber um aviso sempre que tiver vídeo novo. Então vamos lá, tudo começou há 35 anos atrás, quando o Robert Ford e o Arnold criaram o parque. Eles criaram os anfitriões e toda a ideia, e eles passaram 3 anos morando lá e preparando tudo pra abertura do parque. Em algum momento aqui, o Arnold criou uma família fake do Ford, igualzinha a família dele quando ele era criança, e deu de presente pra ele. O Arnold fica se encontrando com a Dolores em segredo, embaixo da igreja que eles usam ali pros testes, pra aquela cidadezinha. Ele dá um livro pra Dolores, Alice no País das Maravilhas, e parece que é um de muitos outros livros que ele já deu ou que ele já leu com ela. Ele criou um tal de labirinto pra ela, baseado em um brinquedo do seu filho falecido, pra ver se ela consegue chegar ao centro desse labirinto sem ter sido programada pra isso, sozinha. Se ela chegar ao centro, ela pode ser livre, ela chegou à autoconsciência, e isso acontece graças à atualização que o Arnold criou, que são os devaneios, em inglês os reveries. Daí chega um momento que a Dolores tá lá na igrejinha e chama o Arnold pra mostrar pra ele que ela chegou ao centro do labirinto. Ela encontra uma cruz com o nome dela e tem enterrado o brinquedinho do labirinto. O Arnold explica que ele achava que o rumo à consciência tinha que ser uma pirâmide, que tinha que ser pra cima, mas aos poucos ele descobriu que é um labirinto, que não é pra cima e sim pra dentro, e cada escolha pode levar mais pra dentro do centro ou pras bordas, e pras bordas você vai ficando louco. O Arnold tinha tentado usar o lance do bicameral mind, que é a mente bicameral lá, que é aquele lance que as pessoas achavam que estavam ouvindo as vozes de deuses dentro da cabeça delas, só que isso tava deixando os anfitriões loucos, que são aqueles anfitriões que a Dolores vê quando ela vai ali dentro da igreja, tá todo mundo doidão, surtado, ouvindo as vozes. E aí o Arnold pergunta, entende a voz que eu queria que você ouvisse? Que é a própria voz da Dolores, é ela mesma, é a voz da consciência dentro da cabeça dela. Ela tá quase chegando lá, ela tá quase entendendo, mas ela ainda não tá 100% nessa época. O Arnold, percebendo que a Dolores chegou à autoconsciência, ele decide que eles não podem abrir o parque, eles têm que contar aquilo pro Robert. Se os robôs podem pensar, se eles podem sentir, esse parque seria uma espécie de escravidão e tortura pra eles, já que a galera vai lá e mata eles, estupra, tortura e tudo mais. O Ford não concordou com o Arnold, ele disse que os humanos só veriam os robôs como inimigos, né? E ele não acredita que a Dolores está autoconsciente. Então o Arnold diz pra Dolores que se você chegou até aqui, então você vai chegar de novo. E ele deu um upload na história do Wyatt, que era aquele vilão que ia matar todo mundo e tudo mais. Ele pegou a história do Wyatt e enfiou dentro da Dolores, do robô Dolores. Só assim pro Arnold conseguir programar a Dolores pra matar todos os anfitriões com a ajuda do Ted e depois matar o Arnold. Ele diz que ele quer reencontrar o seu filho, né, que já é falecido, e que ele precisa que algo real aconteça pra evitar que o parque realmente abra. Ele fez isso porque ele queria que um robô, um anfitrião, matasse uma pessoa, e isso provaria que o parque é perigoso, que a gente não pode ter isso, porque, né, os robôs são muito loucos, a gente não pode ter um parque zoando com os robôs porque eles vão vir matar nós. Então Dolores e o Ted vão lá e matam geral na cidadezinha, matam todos os anfitriões, e o Ted não entende, ele se pergunta por que ele tá fazendo isso, tem alguma coisa errada, ele não faria isso normalmente. E o Arnold, antes de morrer, diz, esses encantos violentos têm fins violentos. E a Dolores mata o Ted e depois se mata. Mas nada disso adiantou, porque mesmo assim o Ford conseguiu abrir o parque, principalmente porque alguns anos depois ele teve a ajuda de um investidor muito bom, que vocês já vão saber quem é. Tudo isso começou a acontecer há 35 anos atrás. Agora a gente vai passar a 30 anos atrás, que é quando o William e o Logan chegam ao parque. Ao longo da história a gente vai descobrir que o Logan é um dos donos da Delos, e o William é vice-presidente executivo da Delos e também é noivo da irmã do Logan, que chama Juliet.
O William, quando chega no parque, é recebido por uma anfitriã que chama Angela, que já tinha enlouquecido anos atrás, lá no comecinho da cidadezinha, que o Ted matou ela, inclusive. Sim, é a mesma. E aí o Logan vai mostrando as coisas pro William, que tá ali pela primeira vez. O William conhece a Clementine, e vocês têm que reparar que nessa parte do William ali da história, a Maeve não aparece, é só a Clementine que tá ali no cabaré, ali no puteiro, não sei como que chama, no bar ali, no Mariposa. A Maeve ainda não tava nessa narrativa da cafetina que ela vai virar depois. Ela tava fazendo outros rolês que a gente vai descobrir daqui a pouco. Mas então o William conhece a Clementine, não sei o que lá, e ele acaba salvando ela dos vilões ali que tentam atrapalhar ali a cidadezinha, que essa cidadezinha principal ali da série chama Sweetwater, que é onde fica o bar Mariposa, que a Clementine trabalha. Então, depois de salvar a Clementine, o William decide que eles vão entrar numa narrativa em busca de um bandido que chama Slim Miller. Repare também que na época do presente, eles não estão procurando por outros bandidos, eles estão procurando pelo Hector, que é interpretado pelo Rodrigo Santoro. Então a Dolores está fugindo de alguma coisa dos sofrimentos dela lá quando ela encontra o acampamento que tá o William. O William resolve levar a Dolores junto com eles, contra a vontade do Logan, óbvio. Em vez de entregar o bandido pras autoridades, eles resolvem entregar pros outros bandidos que eram amigos desse Slim Miller, e o El Lazo, que é o chefão desses bandidos. Então eles chegam em Pariah, que é uma cidade bem louca, bem da hora, e o Logan conta que a empresa dele, que depois a gente vai descobrir que é a Delos, está querendo comprar mais participação no parque. Aí a gente é apresentado aos confederados, e tem o Bellic de Prison Break ali, e eles decidem participar e jogar o jogo maior que tem ali no parque, que é a guerra. Aí a gente conhece o El Lazo, que é o fodão ali de Pariah, eles conversam e o Lazo fala que vai chegar um carregamento de nitroglicerina da União, mas que eles não são bem-vindos naquela região. Então os três poderiam se passar por viajantes e pegar esse carregamento. E é aí nesse momento que o El Lazo fala: mas a loirinha aí vai ter que trocar de roupa. E é nesse momento que a Dolores tira o vestido e coloca a calça, a roupinha mais cowgirl e tal. Eles conseguem pegar o carregamento e o William acaba matando uma galera. Voltando, eles vão lá pra um cabaré em Pariah curtir uma night. Tem 3 minas douradas lindas, maravilhosas, que fazem referência ao filme original de Westworld, de 73, se eu não me engano. Lá, o Logan e o Will tretam. O Logan fala que não existem vilões e heróis, que é uma fala bem interessante pra essa série, e que o Will não é ameaça pra ninguém, que ele é um bostão. E a gente descobre nesse momento que o William é vice-presidente executivo da Delos, né? Ele fala que ele mereceu o cargo, e aí o Logan fica torrando o saco, o Will fica puto e eles brigam. Enquanto isso, a Dolores saiu dali e entrou numa salinha que tem uma cartomante, e aí ela vê o labirinto em uma das cartas e ela vê a si mesma sentada no lugar da cartomante. Essa cena, na verdade, parece que são 3 momentos da linha do tempo. Ela tá bem louca, vendo um monte de coisa, e ela tá vendo a si mesma ali. A Dolores vê os caras colocando a nitroglicerina no corpo morto do Slim Miller lá, e ela conta pro William pra eles fugirem, que o Lazo enganou eles, que eles nunca iam dar a nitroglicerina pros confederados. E aí eles se beijam, e aí rola um clima, é tudo maravilhoso. O Logan é pego pelos confederados, né, porque eles se sentiram traídos, mas o William e Dolores conseguem fugir e abandonam o Logan. Na fuga, Dolores consegue usar uma arma e matar outros anfitriões. O William fica chocado. E eu acho que aí nesse momento a gente pode declarar que foi o lado Wyatt dela, que a gente já sabe, né, agora, que 35 anos atrás foi uploadado na cabeça dela. Então me parece que é o lado Wyatt dela que saiu e, tipo, ela começou a atirar muito louca. Aí eles fogem no trem e encontram quem? O El Lazo. E ele finalmente se apresenta como Lawrence, né, agora que a gente é amigo, e eles acabam ficando de boa amigos e ficam ali no trem conversando e tudo mais. E a Dolores fica ali encarando o caixão, que tem aquele labirinto no meio ali. Então ela tá indo rumo ao centro do labirinto, e ela fica ali olhando, né, sozinha. E nesse momento também tem uma cena importante, porque ela tá ali no passado com o William e com o Lawrence, e daí corta e ela tá sozinha, lá no presente. A gente ainda tá 30 anos atrás. Então, né, depois o William acaba contando pra Dolores que ele tem uma noiva, que é a Juliet, que o pai da Juliet é dono da empresa onde ele trabalha, isso aí a gente já sabe. Ela fica chateada, mas ele vai atrás e ele faz todo um discurso dizendo que ali ele não tem que fingir, que ali ele está vivo de verdade. Como posso voltar a fingir agora que eu sei como é sentir tudo isso, Dolores? E aí eles se beijam e transam, né, obviamente. E aí rola uma treta com os confederados e a Nação Fantasma, e eles saem correndo, matam todo mundo, e finalmente encontram esse lugar que ela fala, que ela até desenha, que é onde o mar encontra com as montanhas. No caminho eles encontram um monte de gente morta e um cara mais ou menos morrendo ali, e o William
William já não liga tanto pra esse robô que vai morrer, porque ele é um robô mesmo, ele já tá morrendo. Que no começo da série a gente vê que o William, tipo, ele tropeça no cara, ele fica todo preocupado. Nossa, eu tropecei aqui, deixa eu ajudar o moço. E nesse momento a gente vê que ele já não tá ligando tanto assim, porque ele já sacou que o cara é um robô, que, tipo, tanto faz. Pra que gastar água com esse cara que ele vai morrer mesmo? Nesse momento também Dolores tem umas memórias estranhas, ela se vê ali afogada na água, que parece ser uma memória mais antiga. E aí ela e o William chegam na cidadezinha da igreja, mas a cidade tá destruída. E ali ela começa a ter memórias de antes, e ela fica bem louca. São as memórias de 5 anos atrás, que é quando o Arnold ainda tava vivo e estavam treinando os anfitriões e tudo mais. Aparece a Angela, que é aquela anfitriã que recebe o Will. Aparece a Maeve, a moça da cobra, a Armistice. Eles estão todos treinando a dancinha e tal. E a filha do Lawrence tá ali também e pergunta se ela encontrou o que ela buscava. E aí ela coloca a arma na cabeça quando ela tá ali do lado do Will, né, que a gente tá 30 anos atrás agora. E aí ela coloca a arma na cabeça e o Will fala: meu, você tá louca, vamos embora daqui, esse lugar não tá te fazendo bem. E ela pergunta se ela tá louca, se o William é real, quando estamos, que é uma pergunta muito interessante, não onde estamos, mas quando no tempo, porque ela já tá loucona, a gente tá no passado ou a gente tá no agora? Eu não tô entendendo nada. E ela fala: o Arnold quer que eu me lembre. E eles são pegos pelo Logan no caminho, que agora virou top da balada ali. O Logan fica ameaçando machucar a Dolores e mostra uma foto da sua irmã, a Juliet, a noiva do William, pra ele se lembrar: ó, você lembra aqui de sua noiva? Então, que legal. E aí ele abre a barriga da Dolores e tem várias pecinhas mexendo e tudo mais, e o Will fala pra ela fugir: foge, minha filha, que tá treta. Daí o William finge que ficou amigo do Logan de novo, mas no outro dia, quando o Logan acorda, o William matou todos os anfitriões, arrancou um monte de pedacinho, ficou doidão de madrugada. E o William fala pro Logan que eles vão achar a Dolores a todo custo. E no meio do caminho o William reencontra com o El Lazo pra ajudar nessa busca e tudo mais. Só que na busca pela Dolores, o William acabou se encontrando, ele achou um motivo pra ele lutar, ele descobriu que ele curtia essa luta, essa treta, que ele curtia matar anfitriõezinhos. No meio desse caminho acaba caindo a fotinha da Juliet ali do cavalo e o William muda pro chapéu preto, que no começo da série ele tinha escolhido um chapéu branco. O chapéu branco sempre representa quem é bonzinho, né, os white hats, quem é do bem, e o chapéu preto representa os vilões do mal. Então nesse momento o William escolheu o chapéu preto. Eles acabam não achando a Dolores e nos limites do parque o William solta o Logan peladão. Eu adorei que ele tá pelado, não sei porquê. E ele solta o Logan lá num cavalo ali pra morte, depois de terem uma treta ali conversando. E o Logan, nesse momento o Logan revela que a empresa que ele trabalha é a Delos. E aí o William finalmente reencontra com a Dolores lá em Sweetwater, mas ela não lembra mais dele, ela já tá em outro loop, outra vida, ela foi deletada e ele fica muito desapontado. E aí isso não é mostrado, mas é contado na série que o William virou fodão da Delos e comprou participações do parque. E isso acaba salvando e ajudando o parque a dar certo, porque teve alguém que investiu no parque. Desde que o Arnold se matou, o parque ficou meio mal na fita, e com a ajuda do William, né, o parque bombou. Então tá, a gente já viu 35 anos atrás, agora a gente viu 30 anos atrás, e antes do presente tem um momento no tempo que a gente não sabe muito bem quando é. Eu imagino que seja mais ou menos uns 15 anos atrás. Por quê? O que aconteceu? Foi a criação do robô, o Bernard. A gente não sabe quando exatamente, mas a gente vê que o Anthony Hopkins, nessas cenas da criação do Bernard, ele está um pouco mais jovem, mas também não é tão jovem quanto 30 anos atrás. Então eu tô chutando aí uns 15 anos atrás o Bernard foi criado. O Robert Ford percebeu que os engenheiros humanos não estavam à altura e resolveu criar um anfitrião para trabalhar com ele ali no parque. Ali nasceu o Bernard, um robô que tem base na aparência e na vida do Arnold, o antigo sócio do Ford. O Bernard não tem consciência que ele é um robô, ele tem memórias dessa morte do filho dele, da esposa e tal, só que toda essa galera é o filho e a esposa do Arnold. Mas aconteceu uma coisa ainda antes do presente, que é mais ou menos um ano atrás. O William mais velho, que é o Homem de Preto, volta ao parque depois da morte da sua esposa. Ele continuou indo ao parque durante esses quase 30 anos, e a sua esposa Juliet morreu depois de tomar uns remédios errados e dormir dentro da banheira. Ele com a Juliet tem uma filha, e essa filha deles acha que isso não foi acidente, e sim que a mãe se suicidou, porque ela sabia como o William era dentro do parque, que ele era do mal, ele era esquisito. Enquanto isso, a Maeve tá lá vivendo uma narrativa com uma filha vivendo no campo, todas felizes. E aí parece que no meio de um ataque da Nação Fantasma, o William chega lá e mata as duas. Ele diz que ele queria ver se ele sentia algo, porque a mulher dele morreu, então ele resolveu
não, vou lá no parque, eu quero sentir, eu preciso sentir alguma coisa nessa vida. E aí ele foi lá e matou a Maeve e a filha dela, e ele não sentiu nada. Ele disse que a Maeve parecia viva, ela se negava a morrer, e foi aí que o labirinto se revelou pra ele. Depois, quando ela foi lá pra ser limpa e ter as memórias removidas, ela volta a sofrer com a morte da filha, ela fica doidona e não sabendo lidar com a dor, ela se mata ali com um bisturi ou algum instrumento. Por isso, o Ford decide tirar ela dessa narrativa de ser a mãe da menininha ali no campo e coloca ela em outra narrativa, que ela vai ser a Cafetina do Mariposa. Então ela é a Cafetina, só tem mais ou menos 1 ano que ela mudou de narrativa. E agora chegamos ao presente, finalmente, que é onde acontece mais coisas, e eu vou contar um pouquinho de cada núcleo, e no final todos esses núcleos vão se juntar, né, obviamente. Mas vamos começar com a Dolores e o Homem de Preto. O William, né, que é o Homem de Preto, volta ao parque pra buscar esse centro do labirinto que ele viu 1 ano atrás lá com a Maeve. Então ele diz que já jogou tudo que tinha pra jogar ali dentro do parque, menos isso. Ele encontra a Dolores e fala que ele tem vindo ao parque há 30 anos, é assim que você trata um velho amigo? E ele a machuca, porque ele descobriu que quando os robôs estão sofrendo, que eles mostram o seu lado verdadeiro, que é uma coisa que o Arnold tinha descoberto 35 anos atrás. Então o William leva a Dolores pra dentro do celeiro e a machuca de alguma forma. A gente pensava antes que ele tinha estuprado ela, mas parece que ele não faria isso, porque ele gosta muito dela. Então me parece que ele teria apenas machucado ela de alguma forma pra ver se surge algo verdadeiro, se ela se lembra de alguma coisa. E aí tá, Dolores vive ali no loopzinho dela, todo dia levanta, vai em Sweetwater, cai a latinha de leite condensado. E eu tive que ver gente falando que achou a série muito repetitiva, porque a menina vai lá todo dia e cai a latinha, não sei o que lá. Gente, vocês não estavam prestando atenção, porque cada vez que cai a latinha é uma pessoa diferente que pega, uma coisa diferente que acontece. Na primeira vez é o Ted que pega, na segunda vez é o Homem de Preto. E mesmo depois dele ter machucado ela, que a gente já tinha visto isso antes, ele vai lá, pega a latinha e ela não se lembra dele. Essa cena tá aí pra isso, pra gente entender que as memórias dos robôs são apagadas. E na terceira vez, por exemplo, quem pega a latinha é o William do passado, o William jovem. Então tá, o pai da Dolores acha uma foto estranha que ele não consegue entender direito. A gente agora sabe que era a foto da Juliet, a esposa do William, que essa foto foi perdida 30 anos atrás. Lembrando que os anfitriões não podem ver ou entender nada que possa machucá-los. Então se tem alguém ali no parque falando, os robôs ali, é como se eles não escutassem que eles estão falando isso. Então normalmente uma foto desse tipo não teria nenhum significado para um dos anfitriões, eles não iam conseguir entender nada. Mas o Sr. Abernathy, o pai da Dolores, fica obcecado, ele começa a sacar que tem alguma coisa rolando. Por causa desse rolê aí, o Sr. Abernathy é desativado e lobotomizado. Eles tiram todas as memórias dele e colocam outro robô pra ser o pai da Dolores. Enquanto isso, o Homem de Preto, né, que a gente sabe que é o William, acha um carinha na cidade chamado Kissy e arranca o escalpo dele. E embaixo da cabeça do cara tem um mapa do labirinto. What? No segundo episódio, a Dolores começa a ter as memórias. No primeiro episódio ela ainda não tá tendo memórias. E no segundo episódio ela começa a ter memórias e ouvir uma voz. Essa voz quase sempre fala, se lembra? Remember? É até meio idiota isso, porque agora, na segunda vez que eu assisti, me pareceu tão claro que ela tá no presente, aí ela ouve a voz, se lembre, e aí ela volta no passado e a gente vê as memórias dela. E aí rola um lance com uma arma que a Dolores encontra, depois a gente descobre que o Ford pediu pro Bernard deixar a arma lá pra ela encontrar, pra ver o que ela ia fazer com essa arma. Aí a Dolores e o Ted conversam em uma colina, ela diz que sente que o mundo a chama, ela tem o sonho de ir onde as montanhas se encontram com o mar, de fugir, e ela decide que ela quer aprender a atirar. E essa cena tá aí pra nos mostrar que nem todos os anfitriões podem mexer nas armas, nos objetos que são considerados armas, né, seja arma de atirar ou seja armas brancas. Depois a gente vê que o machado lá também acontece isso. Então a gente aprende aí que a Dolores não pode atirar, ela não foi feita pra isso. E aí começa o lance da Dolores ir sozinha, lembrando dessas memórias, a buscar o labirinto, seguindo essa voz. O Stubbs é avisado que a Dolores está saindo da sua narrativa, mas não se sabe se ela tá acompanhada de um anfitrião ou não. E aí tem uma cena que é meio confusa na hora, mas a Dolores encontra a filha do Lawrence naquele povoadinho. Isso é o presente. E aí ela tá falando com a menininha lá, e aí ela escuta, se lembre. E aí ela olha, tem um labirinto no chão e a menina some. Quando a menina sumiu, a gente voltou 30 anos atrás. E ela tá lembrando, né, disso. E aí um cara foi lá ver se ela tava fora do loop e tentar retirar ela do loop, mas o William aparece e fala que eles estão juntos. Então a Dolores chega ali naquela parte das cruzezinhas, que é onde eles conseguem avistar a cidade Pariah, e ela tá sozinha ali olhando
olhando as cruzezinhas e tal, e aí ela escuta: se lembre. E aparece quem? O William e o Logan do lado, uma memória de quando eles estavam ali juntos. Em algum momento do presente, não dá pra saber quando direito, acontece uma conversa entre a Dolores e o Ford. Ele pergunta se ela tá ouvindo vozes, se ela tá ouvindo o Arnold, e ela diz que não fala com o Arnold tem 34 anos, que é no dia que o Arnold morreu. E o Ford pergunta qual foi a última coisa que o Arnold disse pra ela, e ela disse que eu iria ajudá-lo a destruir esse lugar. Ela até pergunta pro Ford se eles são amigos antigos, e ele diz que não diria que eles são amigos. Depois que ele vai embora, ela fica falando sozinha que não contou pra ele a verdade, não contou pro Ford. Então, bom, ela tava ouvindo vozes sim, né? A gente sabe que ela tá ouvindo, porque ela sempre escuta remember, remember. Então tá, a Dolores chega em Pariah, aquela cidade crazy, e ela se vê ali no meio do povo, são memórias muito confusas pra ela. E rola a memória do El Lazo. Lembra que o El Lazo que pediu pra ela trocar de roupa? Então me parece que foi isso que aconteceu. Quando ela chegou em Pariah, ela teve a memória do El Lazo mandando ela trocar de roupa, e ela foi lá e trocou de roupa também no presente. Aí ela entra naquele cabaré maravilhoso lá e senta onde antes tinha sentado com uma taróloga. Mas aí ela vê si mesma, a gente vê aquelas várias cenas ao mesmo tempo, ela vê a si mesma, ela fica assustada, e depois a gente vê que ela não tinha nem si mesma, não tinha nem taróloga, ela tava só sozinha. E aí ela foge no trem também, como no passado, só que ela tá lembrando dessas memórias do Lawrence e do William. E aí corta pra cena que ela tá sozinha encarando o caixão. Então, no presente ela tá sozinha, mas ela tá lembrando dessas memórias de 30 anos atrás. E ela finalmente chega àquela cidadezinha da igreja, e a cidade já está reconstruída, porém está vazia. E agora vamos ter que fazer uma pausa na história da Dolores para contar o que estava acontecendo com o Homem de Preto enquanto isso. Salva o Lawrence, que antigamente a gente conheceu como El Lazo. Ele salva ele de ser enforcado e leva ele junto em sua jornada. E uma coisa interessante pra gente observar é que o Homem de Preto carrega o El Lazo pendurado numa corda atrás do cavalo, sendo arrastado, que é a mesma forma que o William carregou o Logan no passado. Então o Homem de Preto, né, o William, leva o Lawrence pro povoado ali da família dele, e ele diz que eles caçaram os caras da Nação Fantasma juntos no passado, que foi essa história 30 anos atrás. O William mata a esposa do Lawrence pra ele sofrer e mostrar o seu lado verdadeiro, ver se ele fala alguma coisa do labirinto. Só que quem acaba se mostrando ali, mostrando a realidade, é a filha creepy do Lawrence. E ela diz que o labirinto não é pra ele, mas ela diz pra ele seguir o arroio sangrento até o ninho da serpente. O Lawrence pergunta pra ele por que ele não vai pra casa e deixa eles em paz, que inferno, e o William diz que dessa vez ele não irá voltar pra casa. Eles encontram a Armistice, que é aquela mina com a tatu de cobra, aliás, essa tatuagem é muito da hora, e o grupo dela, que é algo que está na prisão de Ohal. E aí eles vão presos de mentirinha ali, e o Homem de Preto fala pro Lawrence: e se nenhuma decisão que você tomou até hoje foi sua? E se eu te falar que eu vim aqui pra te libertar? E aí eles chegam presos aí, e a galera descobre que o Lawrence é um puta fudido, criminoso, e vai exterminar ele. Enquanto isso, o Homem de Preto vai preso com Hector, e eles conseguem escapar da prisão, tudo mais, e o William finalmente escuta a história da tatuagem da Armistice, e ela conta que foi o Wyatt que cagou na vida dela inteira. Então todo mundo odeia o Wyatt. O Lawrence e o Homem de Preto encontram o Ted no caminho, amarrado numa árvore ali. E aí a gente fica meio triste porque ele tira o sangue do Lawrence pra dar pro Ted. E era por isso que ele tava levando o Lawrence na viagem com ele o tempo todo. Eu fiquei bem triste porque eu gostava do Lawrence. E aí o Homem de Preto conta pro Ted que quando esse lugar começou, uma vez ele abriu um de vocês. E ele falou que era muito mais bonito, tinha várias pecinhas perfeitas dentro. E depois mudaram pra carne e osso como os humanos porque era mais barato. Depois que o Lawrence morre, é engraçado porque a série mostra ele vivão de novo com o William e com o Logan. E isso é só pra confundir a nossa cabeça, porque eles estão contando a história no tempo errado. O Homem de Preto mata o Lawrence e aí umas cenas depois aparece o El Lazo vivo, que é a mesma cara daquele cara. Aí você fica, nossa, será que é o mesmo personagem? O que será que tá acontecendo? Será que ele morreu? E depois a gente vai entender que não, na verdade aquela história aconteceu no passado. Ted e o Homem de Preto vão num barzinho tomar uns bons drinks quando o Ford aparece. E o Homem de Preto fala que ele quer encontrar o Wyatt. Ele comenta que o Arnold não levou esse lugar com ele graças a ele, graças ao William, graças ao Homem de Preto. Acontece alguma coisa ali, o Homem de Preto ameaça o Ford e o Ted se mete no meio pra salvar o Ford. Interessante. O Ted conta pro Homem de Preto que o labirinto é a soma da vida de um homem, as escolhas e os sonhos desse homem, que no centro do labirinto existe um homem lendário que morreu várias vezes, mas sempre voltou à vida.
E parece, né, obviamente, que ele tá falando do Wyatt. Aí eles se disfarçam, mas reconhecem o Ted como o cara que matou geral lá em Escalante. Então o Ted começa a ter lembranças de um monte de gente morta e depois mata geral com uma metralhadora das antigas. Essa cena foi muito foda. Te amo, Ted. E aí eles encontram uma galera morta e tem uma moça ali, a Angela, a anfitriã que recebeu o William no primeiro dia. Tanto que até o William, o Homem de Preto, fala: nossa, o Ford não gosta de desperdiçar um rostinho bonito. E aí aparece um cara enorme, bizarro, aí o Ted e o Homem de Preto lutam contra ele, matam ele e tudo mais. Enquanto isso, o Bernard é um funcionário de Westworld, muito íntimo do Ford. Ele trabalha na área de comportamento e programação. A gente descobre que ele tem um relacionamento com outra funcionária, que é a Teresa Cullen. Ela é do setor de qualidade, ela cuida da segurança e dos padrões do parque. Aí tem a Elsie, que é uma funcionária que trabalha ali no comportamento com o Bernard, e ela descobre que alguns robôs estão falando com o tal de Arnold, estão falando sozinhos e se vingando de pessoas que os mataram em outros loops, mesmo depois de terem tido as memórias apagadas. Ford conta pro Bernard que esse tal de Arnold era sócio dele, mostra uma foto e tem um cara no meio, tem o Ford, um cara no meio e um buraco na direita. E ele fala que o Arnold ficou doidão e se matou. E o Ford conta que a empresa preferiu apagá-lo de todos os registros por causa do acontecido, né? Afinal, o Arnold se matou logo antes de abrir a empresa, é melhor a gente deletar esse cara aqui dos registros pra não dar treta. O Arnold queria criar consciência, queria criar memória, improvisação, egoísmo, mas o Ford diz que isso é a última coisa que a gente quer num parque como esse. A Elsie e o Stubbs estão procurando um anfitrião que sumiu, e quando eles encontram ele, tem uma cena muito legal que ele aparece e bate com a pedra na cabeça, what the fuck? E aí a Elsie vai mostrar pro Bernard que ela descobriu que o cara que bateu com a cabeça lá, o anfitrião, tinha um troço dentro dele, que era um link satélite por laser, e alguém tava usando esse robô pra roubar dados do parque, chocada. Aí o Bernard vai lá no subnível B82, num computador super velho, pegar uns dados e descobrir sobre anfitriões perdidos e fazer umas pesquisas no Google lá de Westworld. E aí ele descobre uns anfitriões perdidos num lugar estranho, e aí ele vai lá ver de qual é, e acha uma casinha e uma família super fofa, e aí ele acha que o cara que ele tá vendo é o tal do Arnold. Por quê? Porque esse cara tava na foto! Lembra na foto do Ford? Aí tinha um cara no meio e aí tinha um espaço em branco? O cara do meio era esse cara aí, era esse robô que representa, na verdade, o pai do Ford. O Arnold criou uma família fake do Ford, de quando ele era criança, que era uma memória feliz de umas férias que ele teve. E lá, 35 anos atrás, o Arnold criou essa família pro Ford de presente. Enquanto isso, o conselho da Delos quer tirar o Ford do parque. No subnível B83 ficam vários robôs desativados numa sala de armazenamento fria, uma câmara fria. E lá atrás tem uma salinha que o Ford fica batendo papo com o segundo anfitrião que eles criaram, que se chama Old Bill. No meio disso tudo, o Sizemore, que é um personagem muito engraçado, muito bom esse cara, ele cria uma nova narrativa, que é a Odisseia no Rio Vermelho, que o Ford simplesmente fala, não. O Ford dá uma ameaçada na Teresa Cullen lá, ele fala que ele que manda nessa merda, e ele conta que a sua narrativa não será uma retrospectiva. E um pouco antes disso, a gente já tinha visto o Ford interagindo com um molequinho, que depois a gente descobriu que se chamava Robert, ou seja, era ele mesmo criança, era um robô que interpretava ele mesmo quando criança, que agora a gente já sabe que foi o Arnold que deu pra ele, a família e tudo mais. E aí, em algum momento, a gente vê o Ford falando que vai reconstruir a cidade com a igrejinha pro Bernard, que isso fará parte da sua nova narrativa. A gente vê o Ford também conversando com o Ted, e ele pergunta se o Ted gostaria de fazer parte dessa nova narrativa, já que antes eles não tinham se dado nem ao trabalho de criar um passado decente pra ele. Ele diz que vai ser uma ficção baseada em fatos, que começa em tempos de guerra, com um vilão chamado Wyatt, que era um sargento que desapareceu no meio das missões. O Ford vai com uma galera lá naquele povoado lá do Lawrence, e os caras perguntam se ele quer demolir, ele fala que não e tudo mais. Quando ele chega no escritório dele, ele tem uma maquete que tem a igrejinha, e tem toda a cidadezinha ali ao redor da igreja de volta. E se você olhar bem essa maquete, tem um monte de gente perto do mato ali, uns bonequinhos. Parece que ele já tava pensando no final ali do que aconteceu no episódio 10, né, mano? Então ele já tinha pensado em tudo. E aí ele acha um caderno velho que parece do Arnold, tem a Dolores e tem o desenho do labirinto também. No meio disso tudo, aparece a diretora executiva do conselho da Delos, que se chama Charlotte. Ela chegou pra supervisionar transições na administração, ou seja, tirar o Ford.
E o Sizemore tá hilário nessas cenas quando ele descobre que a Charlotte trabalha lá e ela tava de biquíni ali da piscina, enfim, todas essas cenas são ótimas. Enquanto isso, a Elsie foi num teatro antigo desativado pra descobrir mais informações sobre esse lance de estão roubando informações nos nossos robôs e tudo mais. E aí ela liga pro Bernard quando o Bernard tá com a Teresa e ela conta que era a Teresa que tava retirando essas informações por meio dos anfitriões. E ela também conta que parece que tinha mais gente usando esse sistema por semanas. E ela também fala que os robôs podem mentir pra eles e machucar os convidados e a eles. E aí o Bernard aparece no teatro e mata a Elsie. Claro que a gente não sabe isso na hora, mas foi isso que aconteceu, né? Já que eu tô contando em ordem cronológica. Então foi o Bernard que foi lá no teatro, ele tava conversando com ela, indo pra lá matar ela, né? Mas parece que o Ford fez o favor de apagar isso da memória do Bernard, porque depois ele fica preocupado com a Elsie tentando encontrar ela sem sucesso. A Charlotte pega o Hector emprestado pra fazer uma farra, que é ótima essa cena também, e na cena anterior é engraçado que quando o Bernard tá conversando com o Hector, aparece um funcionário e fala que alguém da diretoria tá pedindo o anfitrião Hector emprestado, que era, né, a Charlotte pra dar uma transadinha com ele. A Teresa vai lá conversar com a Charlotte e ela explica que os dados só estão aqui em Westworld, lá dentro, e eles precisam de um backup disso lá fora, porque se eles vão pedir pro Ford se retirar, né, vai que ele destrói a porra toda, melhor garantir. Depois disso, o Homem de Preto conta que ele é um deus, um filântropo fodão, e ele diz que ele quer achar o Wyatt, que é o último passo pra ele abrir o labirinto. A Angela fala que eles vão achar o Wyatt onde o Ted viu ele pela última vez, em Escalante. E uma coisa interessante aqui é que o Ted começou a ter memórias também, e ele na cabeça dele, as memórias que estavam ali, é que ele e o Wyatt tinham matado vários soldados juntos que estavam lá contra eles. Mas ele vai se lembrando, né, que o Ted, na verdade, matou geral, pessoas normais, pessoas da rua, civis. Inclusive, ele matou essa mina aí, a Angela. E que o Wyatt matou o xerife e depois matou o Ted. Aí a Angela mata o Ted porque fala que ele ainda não tá pronto, né? Quantas vezes o Ted já morreu mesmo, né? Ninguém tá ligando muito. E ela fala de novo que o labirinto não é pra você, Homem de Preto, pra você, William. Quantas pessoas, quantas vezes te falaram isso, William? Que não era pra você essa merda? Mas tudo bem. No outro dia o Homem de Preto acorda lá pendurado pra ser enforcado, né? Quando o cavalo sai correndo. E depois de se salvar aparece a Charlotte e pede o voto dele do conselho pra retirar o Ford. E o Homem de Preto diz que beleza, que ele tá cagando pro Ford, que ele só se interessa pelas narrativas do Arnold mesmo. Agora eu vou fazer uma pausa nesse rolê todo pra contar o que tá acontecendo com a Maeve enquanto isso. A Maeve trabalha como cafetina no barzinho lá no Mariposa, já tem mais ou menos um ano, e ela começa a ter memórias de uma vida passada. Ela tinha uma filha e elas duas estavam sendo atacadas pela Nação Fantasma quando um homem veio e matou elas duas, que eram o William e era o Homem de Preto, que são a mesma pessoa. Enquanto ela tá sendo restaurada, ela acorda e vê os robôs sendo limpos em bandejas, sangrando, enfim. E ela faz um desenho desses caras que limpam e retiram eles. E ela descobre que ela já desenhou isso várias vezes. E aí ela pergunta pro Hector qual é desse rolê, depois de ver um bonequinho dos carinha lá. E ele fala que são deuses. Aí tem outro dia que a Maeve tá trabalhando lá no Mariposa e sobe com um cara pro quarto. Ela fica reclamando, xingando o cara, falando que o pinto dele é pequeno, sei lá o quê. E aí o cara enforca ela e aí ela acorda onde? Lá na limpeza, com o Felix, o funcionário do mês de Westworld. Ele explica que ela é um robô, que tudo que ela faz é programado, e aí ele leva ela pra dar um rolê ali no prédio, mostrar tudo, é muito estranho, Félix, porra, Félix. E aí ela se vê na telinha lá, uma imagem dela com a filha dela, dessas memórias do passado dela. E aí o Félix explica que era outra narrativa, que ela só trabalha no Mariposa tem um ano, mais ou menos, apesar de que na cabeça dela, na programação, parece que são anos, e que antes ela veio de New Orleans, não sei o que lá. E aí ela decide que ela quer fazer umas alterações, né, já que o Félix fez o favor de contar que ele pode ativar e apagar a memória dos robôs sem que ninguém o saiba. O amigo do Félix, lá o Sylvester, fala que já tem alguém alterando a Maeve, alguém com muito mais privilégio do que eles. E aí o plano da Charlotte e da Teresa pra retirar o Ford acaba envolvendo a Maeve de certa forma, porque elas querem um robô meio inesperado pra causar ali, né? E elas escolhem a Clementine. Aliás, muita gente acha que eu pareço com a Clementine, muito obrigada, porque ela é maravilhosa, mas eu acho que não parece, mas obrigada mesmo assim. E aí quando vão retirar a Clementine, a Maeve tá consciente e vê tudo aquilo.
Eles levam a Clementine pra uma exibição ali e eles falam que os devaneios estão causando nos robôs. E aí eles colocam um robô pra bater nela ali de exemplo e depois deletam a memória e quando ela acorda de novo, ela lembra que o cara bateu nela e mata o próprio cara lá. Ou seja, isso está sendo causado pelos devaneios, né? As memórias deles não estão sendo completamente apagadas. E a Charlotte fala que terão que reconstruir os anfitriões do zero, coloca a culpa no Bernard, demite o Bernard e o Bernard não entrega o Ford. Isso sim é fidelidade, Bernard. Aí eles levam a Clementine pra ser lobotomizada, lá tirar toda a memória dela e a Maeve vê. Um tempo depois dão o controle pra ela de todos os outros anfitriões. O Bernard chama a Teresa pra um lero, mal sabia ela no que ela tava se metendo, e fala que sabe que aquilo tudo foi obviamente um showzinho dela com a Charlotte lá. O Bernard comenta que os anfitriões não veem as coisas que podem machucá-los. E aí é bizarro porque na mesma hora a Teresa fala: olha, e essa porta aqui? Aí o Bernard: que porta? Quando o Bernard falou que porta, eu dei um grito aqui, porque era óbvio então que ele era um robô mesmo. E aí eu falei: não é possível. E essa cena é montada de um jeito legal, porque quando mostra a câmera indo pra direita, não tem porta, é só a parede. E aí mostra o Bernard, e aí quando ele pergunta que porta, a câmera volta num plano sequência. E aí aparece uma porta ali onde eles entram, é bem legal. Aí eles entram numa salinha secreta do Ford, que era uma sala usada ali nos primórdios, e a Teresa descobre que o Ford constrói seus próprios anfitriões. Inclusive tem uma foto do robozinho Robert criança lá, tem uma fotinha ali, um desenho da Dolores e de um cara que parece com o Bernard. What? Ford aparece e o Bernard descobre que é um robô. Coitado, ele ficou bem chocado. O Bernard só faz o que o Ford manda, inclusive levar a Teresa até ali foi a mando do Ford. E o Ford diz que para reestabelecer a ordem eles precisam de um sacrifício de sangue. E aí o Bernard mata a Teresa. Mano, foi muito boa essa cena, falei. E aí descobrem a Teresa morta lá no meio do parque e o Stubbs fala que parece que ela caiu tentando transmitir as informações lá, que ela era traíra. O Ford fala que a exibição que a Teresa fez com a Clementine foi uma farsa planejada pela Teresa e fala que por causa disso então o Bernard vai voltar a trabalhar normalmente, como se nada tivesse acontecido. A Charlotte vai falar com o Sizemore para um trabalho importante e ela pega o robô que fazia o pai da Dolores e ela quer que o Sizemore crie uma história pra esse robô sair do parque com as informações que eles precisam. Aí o Bernard resolve que ele quer conversar com o Ford, né, tipo, jogar real, e ele usa a Clementine lá, que tá só um corpo, não tem memória de nada, pra ficar ameaçando o Ford com uma arma. E aí o Bernard descobre que ele é um robô baseado no Arnold, que sua memória fundamental é essa da morte do filho, porque quando os robôs estão sofrendo, o quê? Eles são mais verdadeiros, eles são mais reais. E aí quando o Bernard descobre que ele é um robô, a gente entende o porquê que ele tinha visto um espaço em branco do lado ali da foto, porque era uma imagem do Arnold, ou seja, uma imagem dele mesmo, e isso poderia, né, machucá-lo, deixar ele descobrir que ele era um robô e tudo mais, por isso que ele não viu. Depois de entender tudo isso, né, que a gente agora já sabe, o Bernard fica puto e manda a Clementine matar o Ford, mas ela não consegue. Na verdade, o Ford tinha controle de tudo e ele só queria ver se o Bernard ia concordar com ele, ia entendê-lo e, né, não foi o que aconteceu. Então o Ford manda o Bernard se matar e ele se mata. Depois que o Félix e o seu amigo lá, o Sylvester, fazem um reboot na Maeve, ela acorda podendo machucar pessoas e ela machuca o Sylvester pra testar. Mas o Félix vai lá e conserta. Ela vai pro parque de volta, mas agora consegue controlar o que os outros anfitriões fazem. Uma cena bem legal também que envolve o Hector, o cofre e tudo mais. No meio das suas memórias, ela acaba machucando a nova robô que faz a Clementine. E por isso ela é retirada do parque pra análise. E aí ela tem um encontro com o Bernard, mas ela revela de novo que o Bernard é um robô, que ele já tinha esquecido de novo, já tinha apagado. Aí ele fica chocado que ele é um robô de novo, não sei o que, ela ameaça ele e ele acaba liberando ela pra voltar pro parque. E aí ela vai atrás do Hector e mostra que sabe o que vai acontecer com ele, né? Ela fala o que vai acontecer nas próximas cenas, ela mostra o cofre vazio e ele acredita na história dela. Ela taca fogo em tudo pra eles serem retirados novamente pro laboratório e eles ficam lá transando, é uma cena bem bonita, inclusive. Aí o Stubbs tenta achar a Elsie e é pego pela Nação Fantasma, gente. Chateada, eu gostava dos Stubbs. Agora, né, voltamos pra Dolores. Ela já tinha chegado lá na cidade da igrejinha, ela tá sozinha no presente, né, a cidade foi reconstruída, porém tá vazia. Ela entra na igreja e se lembra de 35 anos atrás, quando os anfitriões estavam loucos. Por isso que quando ela entra na igreja, ela passa a usar o vestido, porque ela tá tendo uma memória. Aí ela desce no elevadorzinho e mostra que no presente tá tudo destruído ali embaixo. Tem as luzes piscando, os anfitriões estão jogados. Mas ela tem uma memória de 35 anos antes, quando
quando tudo tava funcionando. E o Ford jovem passa por ela ali pra falar com o Arnold, que foi justamente naquele momento que o Arnold descobriu que ela era autoconsciente e ele falou, não, a gente não pode abrir o parque. Aí o Ford chegou lá pra conversar com o Arnold, e aí eles tretaram e tudo mais. E aí ela tem uma lembrança sentada lá na cadeirinha com o Arnold. Só que na verdade isso não é uma lembrança 100%, porque é um pouco de lembrança e um pouco de imaginação, porque nessa memória ela percebe que o Arnold está morto e ele não poderia estar falando com ela, porque ela o matou, foi ela que matou o Arnold. E aí quando volta pro presente, ela tá ali sozinha ali na salinha destruída. Ela sai lá de baixo e atravessa a igreja de novo, no presente, tudo vazio, quando alguém entra e ela pergunta, William? E é o William mesmo, é o Homem de Preto. Nesse momento, pra mim, já ficou claro que ele era um William, mas no episódio 10 eu achei que eles ficaram um pouco explicando didaticamente demais que ele era o William. Eu acho que podia ter feito isso de uma forma mais rápida, mas tudo bem, às vezes tinha muita gente que não entendeu, enfim, tava lá a explicação. Aí a Dolores faz a barba do William com a faca e ele diz que ela já trouxe ele ali, mas naquela época a cidade era só poeira, a cidade estava destruída, ou seja, ele era o William, né? Cada vez mais óbvio. E aí ela se lembra do dia que falou com o Arnold sobre o centro do labirinto. E aí o William já tá meio puto com esse rolê do labirinto, porque, né, ele tá vendo que não vai dar em nada, né? Mas também quantas vezes avisaram pra ele que não era pra ele o labirinto. E ele fala que ele quer saber do Wyatt, que é o único personagem que ele ainda não conhece nessa merda. Ele diz que ele tem a maioria das ações do parque e que ela disse que esse era o único mundo que importa, então por isso ele acreditou nela e comprou esse mundo. Ele diz que ali só não é verdadeiro porque os robôs, os anfitriões, não podem se defender. E ele diz, vamos tornar esse mundo verdadeiro. Ele fala isso pra Dolores. Ela diz que encontrou o amor, que o William vai encontrá-la, que ele vai salvá-la e tudo mais. E ele conta que o William procurou ela, não encontrou, e acabou achando ela ali sem memória de novo, ficou muito decepcionado, e que ele é o William, né, hello. Ela fica chateada, né, nossa, no que você se transformou, e aí do nada ela fica mega bravona e começa a falar umas frases muito estranhas que me parecem que são frases do personagem Wyatt, que tá ali dentro dela, que um novo Deus caminhará no mundo, que jamais morrerá, não sei o que lá. E aí ela fica doidona e começa a bater nele, muito provavelmente é o Wyatt que tá ali dentro dela. Aí o William, o Homem de Preto, esfaqueia a Dolores e o Ted chega lá pra resgatar. Lembrando que o Ted tinha morrido naquele último rolê que a Angela matou, então ele acordou no trem de novo, chegando em Sweetwater, no loopzinho dele de novo, mas ele teve memórias de Escalante, memórias da Dolores, e tentou ir lá procurar a Dolores pra resgatá-la. E aí, né, ele chega lá com a Dolores e ela não pede pra ir no médico, ela pede pra ir onde o mar encontra as montanhas. Enquanto isso, o conselho da Delos chegou pra votação e pra saber da nova narrativa do Ford. O conselho votou e preferiu retirar o Ford. E ele perguntou pra Charlotte, você não teme que eu destrua os meus brinquedos e vá pra casa? Fica a dica aí, Charlotte. Aí o Ford vai lá conversar com o William e nesse momento ele já chama ele de William. E o William diz que esperava que os robôs parassem de obedecer o Ford, que ele queria que os robôs fossem livres pra revidar. E o Ford fala que o labirinto não era pra ele, né, de novo, que ele avisou, mas que ele vai curtir essa nova narrativa que ele tá preparando. Enquanto isso, a Maeve ganha um novo corpício, sem aquele troço que ia explodir se ela saísse, porque o Félix e o Sylvester comentam que tem uma bomba dentro da coluna, né, dos robôs e tudo mais, se eles saírem do parque. Então por isso eles constroem um novo corpício pra ela sai ali da água branca de novo, pra que ela possa sair do parque. Os anfitriões Hector e Armistice acordam numa cena muito foda ali dentro do laboratório, tem aquele carinha tentando comer o Hector, e daí vira um sangue só, essa cena é muito boa. E a Maeve chega ali com o Félix, né, que tá chocado, e juntos eles vão tentar sair do parque. Eles descobrem que a Maeve estava sendo alterada por um tal de Arnold pra acordar sozinha nos laboratórios. E ela fala que não, que ela acordou porque ela quis, que foi tudo ela. Aí eles vão lá no andar B83, que é onde fica aquela câmara fria, cheia de robô guardado, e é onde tem aquela salinha lá no fundo, que tá o Bernard morto. O Félix descobre que o Bernard era um anfitrião e fica chocado, preocupado se ele também é. E o Bernard descobre que tudo que a Maeve fez até ali foi programado. Fugir, recrutar os outros anfitriões, tentar ir pro trem e tudo mais. Acontece alguma coisa, me ferraram com o sistema de energia do prédio, e eu acho que foi aí nesse momento que a energia cai que os robôs todos saíram da câmara fria do B83, aqueles robôs que estavam guardados, porque eles estavam ali com o Bernard, né, daí acontece a queda de energia, e um pouco depois o Sizemore vai lá ver e não tem ninguém, então eu acho que foi aí. Na fuga, a galera da Maeve passa por um lugar que tá escrito SW, que parece que é o Samurai World, que foi muito legal, gente. Aliás, esse lance dos samurais, eu acho que deixou claro que a gente tem mais de um parque, que a gente não tem só o Westworld. Principalmente porque quando o conselho da Delos chega, o Sizemore fala que ele quer controle dos parques
da narrativa e tudo mais. Ele usa parques no plural. E também quando o Felix mostra o papelzinho com a localização da filha da Maeve, tá escrito Parque 1, Setor 15, Zona 3. Parque 1! Ou seja, o Parque 1 deve ser o Westworld. Então realmente devem ter outros parques. Muito legal. A Maeve consegue descer até o trem, consegue entrar, mas decide voltar pra procurar a sua filha lá, entre aspas, mesmo sabendo que essa filha é fake e tudo mais. A gente não sabe se essa volta dela também estava programada ou se nesse momento ela já tá consciente. Ted e Dolores finalmente chegam na praia, rolam uns discursos maravilhosos e a Dolores morre. No fim, para tudo e era uma apresentação do Ford pro conselho da sua nova narrativa que se chama Jornada na Noite. O Ford manda levar a Dolores pro antigo laboratório de campo e limparem o Ted. Aí finalmente o Bernard conhece a Dolores. Todas as cenas anteriores que parecia que eram eles dois juntos foram 35 anos atrás e eram o Arnold com a Dolores e não o Bernard. Repare que quando é o Arnold, eles se encontram lá embaixo da igreja, naquela salinha pequena. E nesses momentos a Dolores entra e sai sozinha, não é como no presente que os robôs têm que ser levados e eles ficam lá desativados, parados e tudo mais. E o Arnold sempre fala pra ela, você tem que voltar antes que alguém sinta sua falta, não sei o que lá. Então são encontros escondidos que eles estão tendo ali. Aí o Ford fala que manteve eles dois separados porque eles causam efeitos estranhos um no outro e que o Arnold tentou recuperar o que ele perdeu com o filho dele com a Dolores. E aí ele conta a história de como o Arnold morreu, que foi a Dolores que matou. Mas o Ford explica que a Dolores não estava 100% consciente quando ela matou o Arnold, que foi o Arnold que puxou o gatilho através dela. Então ele cometeu um suicídio. Por quê? Porque ele programou ela pra fazer isso. Não foi uma escolha dela. Então ele mostra a arma que ela matou o Arnold, a roupinha e tudo mais. E a Dolores finalmente entende que ela estava conversando esse tempo todo com ela mesma. Por isso que aparecia ela com ela várias vezes. Ela estava ouvindo a sua própria voz, a sua própria consciência. Aí o Ford faz um discurso pro conselho da Delos que os humanos não queriam mudar, mas ele percebeu que tinha quem queria mudar, que eram os anfitriões. Então ele começou a compor uma história que começa com o nascimento de um povo e as escolhas que eles terão que fazer. A gente já ouviu isso várias vezes. Começa numa época de guerra, com um vilão chamado Wyatt e com um assassinato. E ele fala, com um assassinato dessa vez por escolha, ou seja, a Dolores vai matar ele porque ela quer, porque ela pensou isso sozinha. A Dolores fala pro Ted, né, que esse mundo não pertence a eles, pertence a nós, e a Dolores mata o Ford. Dessa vez, ela estava consciente, ela que fez essa escolha. Aparecem os outros anfitriões que tinham sumido lá do B-83 e começam a causar, atirar e tudo mais. O William, Homem de Preto, leva um tiro e abre um sorriso, porque ele finalmente teve o que ele queria. Os anfitriões podem revidar agora. Basicamente, o que a gente tá assistindo agora é uma revolução das máquinas, uma revolução dos anfitriões, dos robôs. A Dolores pensou aquilo sozinha. Pode ser que isso até leve ao extermínio dos humanos, ou pode ser que isso leve a alguma coisa estilo Matrix também. O Ford precisou de anos para que eles fossem acumulando essas memórias e experiências para que esses devaneios funcionassem, ativando a autoconsciência deles. Ao mesmo tempo, tudo que a Maeve fez até então era parte da narrativa do Ford, era planejado. E apesar de lá na programação da Maeve estar escrito Arnold, eu acho que ele usou o nome Arnold em segredo, né? Porque ninguém conhecia o Arnold, ninguém nem sabia que o Arnold existia. E isso explica o Felix também ter conseguido dar tanto poder pra ela, deixar ela ter tanto acesso e controlar os anfitriões e tudo mais. Ah, e se você não viu até o final, tem uma cena pós-créditos. Tem personagens que a gente acha que morreram, mas que eles provavelmente vão voltar aí na próxima temporada. E também tem gente questionando se aquele Ford que morreu não seria um anfitrião fake, né, com a cara do Ford. Eu acho que até pode ser, mas se isso acontecer, eles vão descobrir que ele era um robô, assim como quando o Bernard morreu, dá pra você acessar lá no computadorzinho que ele era um robô. Não sei, vamos descobrir mais sobre esse plano do Ford só na próxima temporada. Esse vídeo deve estar enorme, desculpa, mas eu acho que agora deu pra entender tudo certinho, espero que vocês tenham entendido. Quem ainda não entendeu, coloca aí nos comentários, curte o vídeo, assina o canal, compartilha esse vídeo que vai me ajudar muito, porque deu muito trabalho. Espero que vocês tenham gostado, um beijo, tchau!